Olá, gente. Ó, aqui eu tenho uma lista dos livros que eu desejava ler esse ano. Dessa lista eu li só um, que foi Drácula. O restante tudo foi livro fora da lista. Dá para entender isso? Bom, vou começar aqui. O primeiro livro do ano foi A Queda da Casa de Usher e Outros Contos, do Edgar Allan Poe. Adorei esse conto, A Queda da Casa de Usher, e o outro conto que eu gostei foi Os Assassinatos da Rua Morgue. Esse livro aqui, ó, tem até a foto do Poe, eu adoro quando vem foto do autor, sabe? Ó, essa edição dessa editora é Camelot, acho que é assim que chama, vou colocar o nome aqui para vocês. Uma edição assim frágil, sabe? Nas páginas querendo descolar, os títulos, a diagramação, assim, meio econômica demais para o meu gosto. É um livro realmente, um preço muito bom, mas o próximo livro do Poe que eu vou ler, que esse ano eu quero ler outro dele, eu vou comprar de uma editora mais que invista mais no material e na tradução. Mas foi muito bom o contato com a escrita dele, ele escreve muito bem mesmo. O próximo livro foi A Morte de Ivan Ilitch. É uma história muito interessante que faz a gente refletir. É do Tolstói, né, gente? Tolstói não erra. Então, assim, uma escrita muito fácil, uma história fluida, um homem que descobre uma doença e começa a se definhar. No final, né, não é spoiler que ele morre, mas assim, você vê o avanço, né, a chegada do fim de uma pessoa e as coisas que estão relacionadas ao fim da vida. Por exemplo, ver a família continuar a viver e saber que ele não tem mais chance de continuar. É bem triste, sabe? Tem uma cena assim que a filha e a esposa vão sair, vão numa festa e ele vai ficar em casa, moribundo. Muito triste. A Menina da Neve foi uma leitura totalmente inesperada. Na verdade, eu ganhei esse livro de uma amiga, ela leu e gostou da história, perguntou se eu queria e eu peguei. História de um casal que vai morar no Alasca e a mulher, né, tinha um grande sonho, uma grande tristeza para ela que ela não tinha conseguido engravidar. Então, o sonho dela era ser mãe e ela começa a ver uma menina que aparece e some nesse lugar, né? Um lugar totalmente inóspito. De onde vem essa menina que vem e depois desaparece? Essa autora é uma autora jovem e esse parece que é o primeiro livro dela e ela foi indicada ao prêmio Pulitzer, um prêmio muito importante da literatura mundial até, né? Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Júlio Verne também nunca erra. O homem que sabe inventar história, né, gente? E inventa tanto que tem histórias que, na época que ele escreveu, eram impensadas. Como essa aqui, né? Uma exploração no centro da Terra. O cara descobre vamos dizer, um outro mundo parecido com o nosso, né? Mas no centro da Terra, imagina. História de um professor, um geólogo, e junto com seu sobrinho vai explorar a cratera de um vulcão. Aqui a Amy, né, gente? Vocês sabem, minha gata é uma gata literária. Encontrei ela na faculdade, então, né? Sempre que eu tô com livros, ela vem também. Aqui o único livro daquela lista, lembram da lista que eu fiz? O único livro que estava lá era Drácula. Drácula é um livro incrível, incrível. Vai muito além dos filmes, né, das adaptações para o cinema, como eu disse no vídeo sobre esse livro que eu fiz, tá aqui no canal. Eu adorei a personagem da Mina, né, que é a esposa do advogado que foi para a mansão de Drácula
E eu gostei demais da história e dos personagens. E aqui eu fiz bastante anotações, ó, quando eu estava lendo. Também um livro bem grande, né? O Bram Stoker escreve muito bem. Eu adorei essa leitura. Aqui um clássico da literatura brasileira, O Alienista, de Machado de Assis. É um livro breve, né? Uma história curta, mas interessantíssima. Né? O alienista é aquele que estuda os alienados. Então, era um psiquiatra que ficava observando as pessoas e via traços, né, de doença mental nas pessoas ali da cidade e fez uma casa, né, para poder internar essas pessoas e estudar o comportamento delas. Ele acabou levando quase toda a cidade. Muito interessante, divertido. Senhor das Moscas, um clássico da literatura mundial, trata sobre a natureza humana, o que meninos foram parar numa ilha após um acidente de avião e coisas começam a acontecer ali e eles não tinham mais a tutela, né, vamos dizer, da civilização, né, dos responsáveis, os pais, professores, enfim, todas as autoridades da sociedade. E então ali eles começam a se organizar, né, para sobreviver naquela ilha. Uma parte do grupo queria manter uma estratégia para serem resgatados e outros parece que até gostaram de estarem ali sem ninguém para dar ordens e viver como bem entendiam, uma reflexão sobre a maldade humana. Agatha Christie, o livro mais famoso dela, O Assassinato no Expresso do Oriente. Acontece um assassinato ali dentro do trem. Na verdade, depois descobrem que esse assassinado era um assassino. Então parece ali que foi uma vingança. E o desenrolar da história a gente vê que praticamente todo mundo ali teria motivos para matar esse homem. Então, interessante a história. Como sempre, a Agatha Christie também não erra, gente. Eu não sei porque eu não anotei nada sobre o livro do Pinóquio, que foi um livro, uma leitura incrível. E vamos parar aqui para falar sobre essa edição, né? A edição da Dark Side, lindíssima, muito caprichosa, gente, caprichadíssima. O livro todo escrito em marrom, com gravuras. As folhas, né, o papel de muito alta qualidade, um cheiro incrível, acho que por causa da tinta. E a história fantástica. Pinóquio era um boneco que foi feito de madeira, né? Um boneco de madeira que foi feito de um toco de madeira que já falava. Eu não sabia disso. Vocês sabiam? A madeira que o mestre Cereja dá pro papai ali, né? O que criou o Pinóquio, era já um toco que falava. O grande sonho de Pinóquio era se tornar um menino de verdade. Mas, na verdade, todas as aventuras aqui de Pinóquio, todas as coisas que ele passou, aventuras e desventuras, ele era demasiadamente humano. O que ele não tinha de humano é que ele não morria. Então, a história é muito legal, muito, faz a gente refletir sobre a vida também. O Médico e o Monstro, ótima história. A gente já viu, né, várias coisas, várias adaptações, gente, até no Pica-Pau, né, a gente vê sobre o médico e o monstro. O médico que desenvolve uma porção mágica, vamos dizer assim, que o transforma em uma pessoa diferente. Só que aqui no livro você vê
que essa natureza que ele deixa extravasar já estava dentro dele. Aqui fala sobre a dualidade, né? Os dois lados da natureza humana, o bom e o lado mal. E quando ele se transformava, né, no Sr. Hyde, que era o monstro, ele simplesmente deixava tudo isso tomar conta. Ele tirava toda a censura, né? Tudo que a cultura os freios morais que a gente tem, né? Então ele não tinha medo, não tinha vergonha, não se arrependia e deixava essa natureza extravasar. Então é muito, muito interessante, vale muito a pena. E por fim, eu ainda estou lendo uma canção de Natal do Charles Dickens. Eu era doida para ler algo do Charles Dickens. E já que estamos nessa época, né, de fim de ano, eu peguei aqui. É a história de um homem avarento e muito amargurado, muito amargo. Ele sequer recebe as felicitações, né, de fim de ano, porque ele faz questão de ser carrancudo e mesquinho. E ele tinha um sócio, um amigo, que morreu. E aí um dia esse amigo aparece para ele. Eu vou ler para vocês uma parte da introdução que eu achei muito interessante. O pathos dessa personagem encontrou forte eco nos leitores vitorianos. Uma explicação para a recusa de Scrooge em se relacionar com as outras pessoas pode ser encontrada no conceito freudiano de formação de compromisso, no qual é analisada a presença de um sintoma. No caso de nosso protagonista, esse sintoma é a avareza, que expressa uma inabilidade de compartilhar, que ocorre em pessoas que sofreram uma perda emocional muito grande no passado e não se arriscam a passar pela mesma experiência novamente. Essa falha em fechar o processo do luto, em se desapegar da dor para iniciar novas relações interpessoais, se manifesta através de sintomas que indicam retenção de objetos, no caso dos acumuladores, de alimento, no caso das pessoas que comem compulsivamente, ou o inverso, no caso daquelas que rejeitam a comida, como na anorexia nervosa. Para Scrooge, o apego ao dinheiro não vem do desejo de obter posses, prestígio ou poder, uma vez que ele vive quase como um mendigo, mas do desejo de obter segurança e independência. Se algum dia ele precisar de algo, não terá de contar com a ajuda desinteressada de ninguém, podendo, ao invés disso, pagar pelos serviços. Scrooge não pede nada, não dá nada, nem dinheiro, nem afeto. Então, gente, estou eu aqui lendo uma canção de Natal, despretensiosamente, porque tinha sempre vontade de ler algo do Charles Dickens, de quem eu já vi menção em vários livros que eu li, e o que psicólogos não conseguiram me mostrar assim com mais clareza. O livro aqui na introdução, essa introdução foi escrita por, deixa eu ver quem. Sandra Cirangelo Maggio. A introdução à história, né, que é um escrito fora da obra, como se fosse um prefácio, né? Nessa introdução fala sobre algo que é bem, fala de algo que me ajuda. Nossa, que coisa, não?
Esse é o poder da literatura.